Olá pessoal, vamos continuar a nossa aula sobre conflitos na colonização brasileira. Na aula passada a gente falou sobre as invasões estrangeiras, né, chamando atenção para a França Antártica e para a invasão holandesa. E nessa aula a gente vai observar dois conflitos que tiveram consequência, né, que foram uma das consequências dessa mudança de paradigmas na economia brasileira afetada pelo fim do ciclo do açúcar, né? Como que a consequência do fim da invasão holandesa, que tirou a importância do açúcar do Brasil, né, que quebrou o ciclo do açúcar no Brasil, gerou outras atividades econômicas, novas realidades que vão estar ligadas aos dois conflitos que a gente vai estar observando agora. O primeiro conflito que eu chamo a atenção para vocês, e aí eu peço para a gente ir para a nossa lâmina 5, a página 5 do PDF de vocês, vai ser a conjuração baiana. Primeiro ponto, lembro que o Nordeste era o principal polo econômico do Brasil, né? A capital era Salvador, na Bahia. Por quê? Porque lá se concentrava a produção de açúcar. Com o fim do ciclo do açúcar, os portugueses começam a prestar mais atenção na mineração que estava ocorrendo lá na região sudeste. Com isso, a capital muda para o Rio de Janeiro e o Nordeste fica abandonado, um verdadeiro adeus dará. A população fica às mínguas, sem receber qualquer tipo de investimento ou qualquer tipo de apoio e amparo do governo. Isso gera um aumento das desigualdades e uma quebra do comércio local. Tanto as pessoas mais pobres quanto até mesmo as elites vão ser afetadas. Isso faz com que alguns movimentos de insatisfação popular comecem a crescer, sobretudo alguns movimentos populares que já eram contrários à colonização. Logo, a conjuração baiana ela vai surgir a partir do esvaziamento do aparelho administrativo baiano, após, né, a Bahia deixar de ser a capital. Ela vai contar com a participação ativa das classes populares formadas por, sobretudo, negros e mulatos, e ela vai levantar a insatisfação com a escravidão, com os altos impostos, os baixos soldos. O que é um soldo? É o salário de um militar, né? Os militares vão protestar contra os seus baixos salários e contra as condições precárias de vida. Eles vão propor romper com Portugal. Essa vai ser a primeira proposta de independência do Brasil. No entanto, não vai ser uma independência do Brasil, pois eles não queriam fazer um movimento que levasse em consideração todo o país, mas seria uma independência da Bahia. Logo, a conjuração baiana era um movimento anticolonial e separatista. Por quê? Eles queriam se separar de Portugal e deixar de ser colônia, ser agora, né, uma Bahia independente. Assim a gente pode caracterizar a conjuração baiana, quase que não sai, galera, como um movimento anticolonial, republicano e abolicionista. E o que significa republicano e abolicionista? Republicano é que é contra a monarquia, é a favor de uma república, de um poder público, ou seja, de um governo parlamentarista ou presidencialista que se baseasse no voto popular, um governo que tivesse participação de todas as camadas da sociedade, que não fosse baseado na imposição de um rei para a população. Abolicionista, que significa contra a escravidão. O movimento da conjuração baiana, ele vai se inspirar na Revolução Haitiana e na República Jacobina da Revolução Francesa. Por que a conjuração baiana vai fracassar? Porque havia, ao mesmo tempo, um outro movimento chamado Loja Maçônica Cavaleiro da Cruz, que era um movimento liderado pelas elites. E esse movimento ele vai denunciar essa vontade de revolução. Eles vão se precipitar e começar a publicar no jornal, começar a fazer um monte de boletins dizendo que eles iam fazer uma revolução. Com isso, os portugueses ficaram escaldados, né, ficaram atentos e acabaram descobrindo as pessoas que fariam parte da conjuração baiana. Os membros da conjuração baiana vão ser enforcados e esquartejados. Todos eles vão ser violentamente reprimidos. E entre os seus líderes, né, estava Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Todos negros, libertos, que queriam propor, né, essa luta pela independência, pela abolição e contra as desigualdades sociais. Os líderes vão ser esquecidos pela sociedade,
Há pouco tempo que a Conjuração Baiana ela vai começar a ser recobrada, vai começar a ser recuperada, mas eles de maneira alguma ao longo da nossa história vão ser transformados em heróis, né? Eles vão tentar ser apagados, e daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. O nosso segundo episódio é a Inconfidência Mineira. Eu vou pedir para vocês pularem para slide número 6. Qual é o contexto da Inconfidência Mineira? Ela já não ocorre no Nordeste, ela ocorre aonde? Lá em Minas Gerais, onde estava ocorrendo a todo vapor o ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar não, galera, me desculpem, o ciclo do ouro. Ela vai ser uma revolta contra os altos impostos e excessos cometidos pelas autoridades portuguesas na região. Ela vai ter contra também a possibilidade de se aplicar uma derrama na região e pelo mau governo do governador Visconde de Barbacena. O que era derrama? A derrama era uma forma de você cobrar compulsoriamente os impostos. Você tinha o quinto, né, que era o imposto onde é que a pessoa tinha que pagar 1/5 do ouro que ela arrecadasse, ou seja, se eu arrecado 100 quilos de ouro, eu tenho que dar 20 quilos para a coroa portuguesa, tem que dar 20 quilos para o governador, que é correspondente a 20%. Só que quando as pessoas davam um calote e não pagavam esse quinto, né, ou quando a coroa portuguesa suspeitava que a galera estava contrabandeando e estava pagando a menos, eles declaravam a derrama. O que era derrama? As autoridades militares, policiais podiam entrar na casa dessas pessoas que exploravam ouro e sair pegando tudo, pegava dinheiro, pegava roupa, pegava móveis, pegava equipamento, tudo até bater a cota do quanto que a coroa portuguesa achava que ela tinha que arrecadar. Então, se ela achava que estava faltando 100 mil, ela declarava derrama, a polícia ia lá e pegava 100 mil reais em bens, né, de maneira obrigatória, até que batesse a cota. E aí as pessoas ficavam revoltadas, né, ficavam estarrecidas com essa possibilidade de derrama. E esse Visconde de Barbacena, que foi um governador da região das Minas Gerais, ele se elegeu não, né, porque ele não foi eleito, mas ele chegou com um discurso onde é que ele dizia que ele ia priorizar o combate ao contrabando e ia cobrar os devedores da coroa. Ou seja, ele falou que ia cobrar todo mundo que não tinha pago os impostos ainda e falou que ia apertar a fiscalização contra o contrabando. Com isso, as elites vão ficar revoltadas, elas vão ficar cheias de medo, porque elas vão ficar com medo de perder mais dinheiro e do seu comércio ser afetado. Logo, elas vão se articular e vão promover o evento da Inconfidência Mineira, que vai ser um movimento separatista regional, onde ele não vai ser anticolonial, ele não vai se colocar contra Portugal, mas ele vai querer se separar administrativamente, né? Vai querer se separar desses impostos, vai querer ter um governo diferenciado, que não fosse tão pesado, vai ser republicano e predominantemente elitista. E por que elitista? Porque ele se amparava nos ideais iluministas e ele tinha como exemplo a independência dos Estados Unidos. E o que ocorreu na independência dos Estados Unidos? Os Estados Unidos se separaram, deixaram de ser uma colônia, porém a escravidão não acabou. Foi uma independência que favoreceu as elites, que só mexeu na realidade das elites, que só foi bom para as elites. Quem era escravizado, quem era pobre, quem era explorado, não teve diferença. Então a Inconfidência Mineira, ela vai ter essa inspiração na independência dos Estados Unidos e ela vai ser separatista, vai ser republicana, né? Vai querer montar uma república presidencialista que nem lá nos Estados Unidos, mas ela não vai ser abolicionista, ela vai ser elitista. Esse é o principal diferencial da Inconfidência Mineira para a Conjuração Baiana. Isso cai muito nos vestibulares, então prestem bastante atenção. A Conjuração Baiana foi uma revolta popular, anticolonial, que se inspirou na Revolução do Haiti e na República Jacobina Francesa. Já a Inconfidência Mineira, ela não era abolicionista, ela era elitista e ela se inspirava na independência dos Estados Unidos. Tranquilo? Então vamos continuar. O movimento ele vai fracassar e o Tiradentes vai ser o único a ser executado. Reparem que a própria repressão foi mais leve, né? Lá na Conjuração Baiana, todo mundo foi violentamente executado. Aqui na Inconfidência Mineira, a gente vai ter uma única execução que vai ser do Tiradentes, que também vai ser enforcado, que também vai ser esquartejado, vai ser violentamente, né,
reprimido. Os membros esquartejados do Tiradentes vão ser espalhados pela estrada real para lembrar as pessoas que elas não deveriam se revoltar contra a coroa, para lembrar o poder e a violência da coroa. E o Tiradentes vai ter uma questão muito peculiar, né? Uma coisa que chama a atenção da Inconfidência Mineira é que ela vai ser utilizada como um grande símbolo brasileiro, como um grande símbolo de luta dos brasileiros contra a dominação de Portugal. E aí lembram que eu falei que a Conjuração Baiana foi completamente esquecida? Por que houve esse esquecimento, né? Porque a Inconfidência Mineira, ela vai ser lembrada, ela vai ser enaltecida quando é promulgada a República Brasileira, lá na frente, no século XIX. A República Brasileira, ela tinha ideais higienistas e darwinistas sociais. O que isso quer dizer? A nossa primeira república, né, quando nós nos tornamos um país que não era mais monarquista, mas que era presidencialista, os nossos líderes queriam montar um país que fosse pautado no eurocentrismo, que fosse pautado nas elites, que fosse pautado no homem branco como grande exemplo de civilização e como portador da história exemplar. Logo, enaltecer uma revolta como a Conjuração Baiana, que foi contra a escravidão, que teve participação da população pobre e que foi liderada por pessoas negras, era diferente da ideia dos nossos republicanos lá do século XIX. Então, o que eles vão fazer? Quando eles vão construir a história, né? Quando eles vão querer construir os nossos primeiros heróis nacionais, eles vão ignorar os nossos heróis negros, vão ignorar os heróis pobres e vão enaltecer os nossos heróis da elite. Então, para fazer isso, eles vão lançar a mão da estratégia de transformar o Tiradentes num grande Marte, né? Que é aquela pessoa que sofre, que se entrega pela população, e ele vai ser transformado num Cristo civil, num Cristo social. A imagem do Tiradentes, que era um homem que não era nada parecido com essas imagens que estão aqui agora na lâmina, Tiradentes, quando foi executado, estava careca e sem barba, vai ser atrelada a Jesus. Eles vão caricaturar o Tiradentes, né? Vão criar a imagem dele, vão pintar o Tiradentes como se fosse quase que uma reencarnação de Cristo, porque a população brasileira naquela época, ela era muito cristã, né? Então, de que maneira você aproximar a imagem de Tiradentes dessas pessoas? De que maneira você vai fazer com que as pessoas vejam Tiradentes como uma pessoa querida, como um herói? Você vai aproximar ele da imagem de Cristo. Você vai transformar ele no que a gente chama na historiografia de Cristo civil. Então, galera, é muito importante vocês lembrarem disso pro vestibular. Porque a Conjuração Baiana é esquecida e porque a Inconfidência Mineira e o Tiradentes são tão enaltecidos e tão lembrados na história brasileira. Pelo motivo de que a ideia de república do Tiradentes e o movimento da Inconfidência Mineira, sendo um movimento elitista, era semelhante ao movimento da República, da proclamação da República Brasileira lá no ano de 1889. Então, tranquilo, lembrem dessa ligação. A República Brasileira de 1889 simpatizava com as pautas da Inconfidência e não simpatizava com as pautas da Conjuração. Por isso a gente tem o Tiradentes aí tão famoso e os membros da Conjuração tão esquecidos, para além das questões raciais e do apagamento histórico dos nossos grandes heróis negros e indígenas. Bom, galera, por hoje é só, aula encerrada. Acho que a gente tem mais uma aula, ou vai ser agora só a nossa aula presencial não, né? Ao vivo, a nossa aula síncrona através do Meet. E grande beijo a todos vocês, bons estudos. Se tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo. E é isso, pessoal. Foi bom estar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado as aulas aí do outro lado da telinha. Tchau, tchau.